Miguel Felipe Machado de Albuquerque, natural do Funchal. Aos 33 anos, em 94, já era presidente da Câmara Municipal do Funchal e aí se manteve até 2013, enquanto assim foi possível, graças à limitação de mandatos. Em fevereiro de 2010, foi o rosto do seu povo na aluvião que devastou a sua cidade, roubou vidas humanas e destruiu bens materiais. Nesse momento, os funchalenses constataram que esteve sempre no terreno, sempre ao lado do povo e colocando o interesse público e a Madeira, o bem-estar dos cidadãos em primeiro lugar, com determinação e sem receio de tomar medidas necessárias. Em 2016, já na qualidade de presidente do Governo Regional, esteve uma vez mais junto do seu povo, quando a Madeira foi palco de um incêndio por vários dias atormentou a população. Em março de 2020, fruto da política que o Governo Regional desenvolveu desde 2015 e depois de um ano marcado por 3 batalhas eleitorais, das quais resultaram 3 vitórias, a economia crescia há 78 meses, baixou a dívida pública em 1,5 milhões de euros, o desemprego caía todos os meses, chegando aos 5,6%, a mais baixa taxa desde 2011 e mais baixa que em Portugal continental. De forma a continuar a fomentar a economia e conhecendo o tecido empresarial madeirense, composto por mais de 90% por micro e pequenas empresas, a região praticava a mais baixa taxa de IRC do país. Tinha reduzido a taxa de IRS e atribuído vários apoios às famílias, dando-lhes assim mensalmente mais liquidez. E numa altura em que as empresas demonstravam confiança e esperança no futuro, numa altura em que as famílias se sentiam satisfeitas e valorizadas, tudo parou. De um momento para o outro, em pleno século XXI, o mundo mudou e os sentimentos que antes muitos de nós ignorávamos passaram a ser o principal objetivo. A saúde, a família, os amigos, os mais carenciados, a vida. Chegou a altura de colocar de parte conflitos, opiniões, divergências, para dar valor ao que mais nos move, a vida. Iniciou-se uma luta contra um inimigo comum, desconhecido, invisível, perigoso, mortal. Um inimigo que não escolhe cor, raça ou idade. Chegou a altura de combater o coronavírus. Quando no continente ainda duvidavam da sua chegada a Portugal, quando se questionavam se seria muito ou pouco contagioso, o governo de Miguel Albuquerque antecipou-se e começou a preparar medidas que mais tarde viriam a ser determinantes. E aqui, mais uma vez, o nosso presidente esteve com o seu povo e soube, na antecipação e com a consciência que nem sempre seria agradável, por vezes não compreendido, mas teve a coragem para decidir, nunca hesitar em tomar as medidas necessárias. Hoje é fácil atribuir razão uma vez mais, mas nessa altura foi necessário ter visão, coragem e determinação. Hoje todos os madeirenses lhe agradecem. A Madeira é dos locais mais turísticos do país. Assim, o Governo Regional teve de tomar medidas de contenção muito cedo. Apresentou um plano regional de contingência no início de fevereiro. Implementou medidas de controle de passageiros e tripulações nos aeroportos. Suspendeu a chegada de navios cruzeiro e iates. Cessou voos com origem em países com transmissão comunitária ativa. Tentou o encerramento dos aeroportos regionais. Declarou situação de alerta em todo o território da região autónoma e decretou quarentenas obrigatórias a quem chegasse ao território. Tudo antes do surgimento dos primeiros casos na região, os quais se registaram a 17 de março. Desde logo, o Governo percebeu que se aproximava um tempo difícil, um tempo com carências financeiras, sem data prevista para o fim, e seria também urgente cuidar das famílias e das empresas. Prontamente, foram considerados para toda a população benefícios como dispensa do pagamento de água e energia, suspensão da caducidade de contratos de trabalho, isenção de todas as rendas sociais ou não habitacionais ou não habitacionais. Foi criado um fundo de emergência para apoio social destinado ao apoio da população da Ilha da Madeira e do Porto Santo, no montante de 5 milhões. Reforço de 500 mil euros dos apoios a famílias carenciadas,
nomeadamente em termos de alimentação e medicamentos. Distribuição de 2.100 cabazes com produtos oriundos dos nossos agricultores. Entrega de máscaras à população para uso no momento do levantamento das restrições. A Madeira foi pioneira nas medidas para salvaguardar os lares e assim procedeu à interdição de visitas logo no dia 3 de março, quando em Portugal continental aparece o primeiro caso positivo de Covid-19. Hoje, os idosos dos nossos lares também lhe agradecem. Senhor Presidente, senhores deputados, se houve o cuidado de, na antecipação, tratar da vida, o seu Governo também soube tratar da saúde e da economia. Conhecendo melhor que ninguém o tecido empresarial da região, foram lançados apoios com um objetivo muito claro: manter os postos de trabalho e criar condições para que as empresas continuassem a sua atividade. Apoio financeiro complementar aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes das sociedades. Antecipação das ajudas para empresas no âmbito de candidaturas ao Instituto de Emprego da Madeira. Carência de rendas nos parques empresariais. Criação da linha regional Covid-19 no montante de 100 milhões de euros que garante a todos os empresários uma ajuda financeira imediata e que reverterá a fundo perdido caso na manutenção do volume de emprego. Mas as empresas do sector agrícola e do sector das pescas também não foram esquecidas. Desde logo, o Governo procurou adquirir vários produtos e promoveu o contacto entre compradores e agricultores, garantindo assim diariamente aos mesmos as suas receitas do dia-a-dia. Promoveu também a antecipação de prémios ao agricultor. Foi lançada a campanha Consumo Aqui é Nosso, que veio a promover os produtos dos agricultores, unir e sensibilizar os madeirenses para esta altura de ajuda e de partilha. Foram antecipados 3,3 milhões de euros para financiar investimentos agrícolas. Foram prorrogados prazos de candidaturas para facilitar o dia-a-dia dos produtores. Foram isentos os pagamentos das taxas e outros serviços nas lojas, entrepostos e postos de recepção de pescado. Foram atribuídas compensações para pescadores, armadores que demonstram perda de rendimento. Foram antecipados pagamentos do POSEI Pescas. Naturalmente, será necessário mais, mas o orçamento da região não é infinito. E para salvar as famílias e as empresas, muito ajudava se neste momento o Governo da República fosse solidário com a Madeira e permitisse a suspensão da Lei das Finanças Regionais ou, de igual forma, autorizasse uma moratória de capital e juros no empréstimo contraído no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, e assim a região conseguiria reter cerca de 96 milhões de euros para derramar na economia regional e pelas famílias madeirenses. Passada com distinção a luta pela vida, é chegada a hora de procurar voltar à normalidade. A vida terá de continuar e será importante, nesta altura, promover uma abertura gradual, prudente, onde impere o cuidado e o respeito pelo próximo. Os madeirenses e os porto-santenses estão de parabéns pela forma como souberam viver esta fase de confinamento e demonstraram que são um povo que sabe lutar, sabe acatar as orientações e, com toda a certeza, saberá continuar com a responsabilidade necessária para voltar à normalidade que todos nós pretendemos. Muito obrigado.